Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, alegria em vê-los outra vez, neste dia nosso, né? Trabalhadores, onde estão os trabalhadores aí? O dia de descanso, né? Até pensei, pastor Ailton, os irmãos vão aproveitar, porque brasileiro gosta de um feriado, né? Os irmãos vão aproveitar esse feriado e vão dar uma pescada, mas quero louvar a Deus por vocês estarem aqui, para juntos louvarmos a Deus. E quero deixar claro e também registrado, pastora Senira, que a recíproca é verdadeira, viu? Nós também amamos esta igreja. Queridos, eu quero convidá-los para nós meditarmos em um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, está escrito assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio andrimatino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegara para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Sinido, não nos permitindo o vento ir a mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer para que se partisse dali, para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram muito perto costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel, e levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte,
aliviar o navio. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, havendo já muito que não se comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Amém? Se porventura, alguém por motivo de força maior não fez a sua leitura bíblica hoje, você acabou de ler aí uma porção escriturística, tá bom? Queridos, o fato de pregar sermões expositivos faz com que nós leiamos o texto para aplicar o sermão, né? Se fosse um sermão temático, pegaríamos um trecho de um versículo, leríamos apenas o trecho e daria um tema ao sermão. Mas eu quero pensar com vocês esta noite sobre esta passagem, uma passagem que tem muito a nos ensinar, apesar do seu conteúdo histórico. Permitam-me rapidamente contextualizá-los. Paulo estava indo para Roma, pois desde que ele saiu de Jerusalém, através da prisão domiciliar, que nós chamamos ela de prisão doméstica, ou prisão onde ele esteve guardado sob a guarda pretoriana de Roma, por 16 mil soldados. Paulo passou por Agripa, passou por Festo, passou por Félix, e agora está indo encontrar César, pois ele, como cidadão romano, solicitou, pediu, rogou e apelou para que fosse julgado por César, tivesse um julgamento digno, um julgamento correto, dentro dos meandros da justiça. E eles estão agora indo em rumo à Itália, já que Roma é a capital da Itália. A viagem não estava tranquila. Os irmãos devem ter observado umas 2, 3 vezes na leitura do texto, Lucas, que é quem narra, quem conta os fatos de Atos, como um grande historiador, falando dos ventos contrários, dos ventos fortes. Eles tinham que chegar a Roma, independente do que viesse a acontecer. Paulo, em um determinado momento, percebendo que a viagem, irmão Rogério, não estava tranquila, aconselha-os a pararem em uma região, esperarem a tempestade se aplacar e depois seguirem viagem. Mas Lucas descreve que o centurião, aquele que era responsável pelos prisioneiros, confiava mais no piloto e no barco do que na palavra de Paulo. É sobre isso que queremos pensar esta noite. A Bíblia vai deixar bem clara, no Salmo 20, que uns confiam em carros. Isso aqui é uma linguagem de militar, falando do exército egípcio naquela época. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas Davi faz questão de declarar: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas os que confiam em Deus permanecem de pé.
Perceba, nós estamos de pé não por causa da nossa força, mas por causa da nossa confiança em Deus. O salmista também disse no Salmo 125, usando uma linguagem análoga ou de analogia, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Vale a pena confiar em Deus. Agora veja que nesta embarcação de mais de 200 homens aproximadamente, nós tínhamos Paulo. E por causa de Paulo, todos os demais do barco se salvaram. Eu quero extrair 4 lições do texto que acabamos de ler. Por que é que Paulo e os demais conseguem chegar do outro lado, apesar do barco ter tido perca total, ou PT, como nós falamos? Por que é que eles conseguem chegar ao seu destino? Em primeiro lugar, de acordo com o texto que lemos, a presença de Deus assegurou a Paulo que eles chegariam do outro lado, independente das tempestades que eles estavam atravessando. Com certeza, todos nós, em algum momento das nossas vidas, ou em alguns momentos das nossas vidas, enfrentamos dificuldades. Eu estava conversando com o pastor Altair no mês passado sobre isso, no final do culto, quando estivemos cooperando lá. E ontem eu, recordando desta conversa, conversando com outro pastor, onde nós atendemos o compromisso, pastor Mário, e já pensando no que falarei aqui esta noite, e nós conversávamos sobre a dificuldade do evangelho que está sendo pregado atualmente. E eu quero louvar a Deus pela igreja de Vila Sul e outras igrejas que eu tenho cooperado, que tem se mantido fiel às escrituras. Esse evangelho de facilidades, esse evangelho triunfalista, que diz que o crente tem que viver uma vida só de vitória, isto é engano, é equívoco. Jesus não prometeu estrada sem espinho, nem vitória sem luta, e nem sorriso sem lágrimas. É lógico que nós, como pensadores positivos, ou aqueles que gostam de passar mensagens positivas, eu gostaria de chegar aqui essa noite e dizer, pastor Ailton, de verdade para os irmãos, nunca mais vocês enfrentarão tempestades, nunca mais vocês enfrentarão lutas. Mas se eu estivesse falando isso aqui, eu estaria indo de contrário com o que a Bíblia diz. Porque eu poderia citar 300 versículos, Rogério, mas um só me faz contextualizar. Foi Jesus quem disse: no mundo vai ser só alegria, no mundo vai ser só vitória. Pela expressão dos irmãos, eu estou falando alguma besteira, né? Não foi isso que Jesus disse, pastora. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Foi ele quem disse. Paulo vai tratar sobre aflições e provações na maioria de suas cartas. E a forma como Paulo trata das aflições chega até a ser algo antagônico ou paradoxal. Porque Paulo vai chegar um momento e vai dizer: porque tenho certo para mim que as aflições do tempo presente, irmão Wilson, não são de comparar com o peso de glória que há de ser revelado a nós. Paulo chega a chamar as lutas e dificuldades de leves e momentâneas, porque esta leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso de glória. Recentemente eu preguei uma mensagem no pastor Altair, e não sei se já preguei aqui na Vila Sul. Se não preguei, em breve vou pregar, voltando aqui com a orientação de Deus. Tiago capítulo 1, Tiago é meio irmão de Jesus, né? Filho de Maria, irmão de Jesus por parte de mãe. Ele vai escrever uma epístola que nós chamamos de universal, circular, geral. No capítulo 1, no versículo 2, Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando vocês receberem muitas vitórias. Não foi isso que ele disse. Tende grande alegria quando vocês conquistarem aquilo que vocês almejam. Sabe o que Tiago disse? Tende grande gozo, ou tende muita alegria quando vocês passarem por várias provações. Ou seja, quanto mais provados somos,
mais alegres devemos ser. Quanto mais provados somos, mais alegria nós devemos expressar. E aí, quando você linka Tiago 1:2, você vai para o que nós chamamos de o estatuto do reino, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, as bem-aventuranças. Não sei se os irmãos já atentaram para as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurados ali vem do grego makarios, que significa mais do que feliz. Você conhece alguém feliz? Você conhece alguém alegre? Então mensure isso, multiplique isso pelo menos a 100. É uma pessoa que é mais do que feliz. Agora, quando você vai olhar para o que diz Jesus, ele vai dizer: olha, mais do que feliz é quem é perseguido. Mais do que feliz é quem é injuriado. Mais do que feliz é quem é aborrecido. Mais do que feliz é quem é pobre e humilde de coração. É totalmente o contrário daquilo que o mundo prega sobre felicidade, porque felicidade no mundo está atrelado a possuir, a ter, a gozar, a desfrutar. Com Jesus é diferente. Feliz é quem perde. Você viu que o evangelho, eu vou parafrasear o pastor Alain Brizotti, evangelho é coisa de maluco. Evangelho é coisa de louco, porque no evangelho você perde para ganhar, você morre para viver. Dá para entender isso, irmão? Eu queria falar sobre porta aberta, sempre. Eu queria falar sobre chave, direto, Rogério. Mas com esse texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo um homem de Deus, um chamado por Deus, um filho de Deus, indo para Roma, cumprir um propósito de Deus, e no meio do trajeto, tempestades ocorrem, ventos contrários e surgem. E como nós aprendemos com Paulo a enfrentar as tempestades da vida, os ventos contrários da vida? Em primeiro lugar, como já disse, tendo a certeza da presença de Deus. Nos momentos mais triviais das nossas vidas, nós teremos a manifestação certa da presença de Deus. Aliás, o momento que mais Deus manifesta a sua presença e companhia conosco não são nos momentos de bonanças, mas nos momentos de dificuldades. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para interagir com os irmãos, né? Alguém já leu ou já assistiu a obra literária ou filme O Peregrino? Já leram ou já assistiram? Que fantástico, né? O livro Peregrino, no viés cristão, é o livro mais vendido e só fica atrás da Bíblia, obviamente. No filme, é tirado do livro um episódio em que João Bunha, né, que é o peregrino, estava orando em meio a muitas dificuldades da sua vida, e de repente ele tem uma visão enquanto ora. Ele tem uma visão de 4 marcas de pés, ou 2 pares de pegadas. Enquanto o cenário estava tranquilo, os 2 pares, ou 4 marcas de pés, estavam sincronizados, andando juntos. Só que quando começaram a surgir à beira do mar ou na praia, espinhos, pedras e todo tipo de objetos que causam algum tipo de machucado, um dos pares desapareceu. João Bunha acorda da visão, volta da visão e chega à seguinte conclusão e ora: Senhor, eu percebi que quando tudo estava bem, o Senhor estava andando lado a lado comigo. Eu percebi que quando tudo estava tranquilo, o Senhor estava ao meu lado, mas quando a situação mais apertou, o Senhor desapareceu. O Senhor me deixou sozinho. O Senhor me largou na mão. O Senhor me deixou na chapada. E João Bunha ouve de Deus: não, João, você está equivocado. Quando tudo estava tranquilo, nós estávamos andando de mãos dadas, juntos, dando um passeio, desfrutando da serenidade da praia. Só que quando as pedras surgiram, quando os objetos que machucam apareceram, quando os espinhos brotaram, eu te coloquei nos meus braços, João,
para que eles não te ferissem, porque nos momentos mais triviais da sua vida, eu vou te carregar no colo. É assim que Deus faz conosco, nos momentos dos vales da vida, Ele nos coloca em seus braços, e aí nós podemos dizer como Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ou seja, nos momentos das tempestades da vida, nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. Amém? Agora é bom que se diga, tá? A presença de Deus não nos isenta das tempestades da vida. Eu estou com um pouquinho de dificuldade na Vila Sul já, porque eu estou frequentando muito aqui, pastor Ailton, e eu fico com aquela preocupação, pastora, de repetir mensagem. Eu não sei se eu já preguei aqui sobre o milagre da transformação da água em vinho. Alguém que já me ouve há algum tempo aqui, eu já preguei essa mensagem aqui, irmão? Alguém você que lembra? Ainda não, né, maestro? Ainda não, então tá. Então é outra que eu vou pregar em breve aqui. Mas deixa eu dar um spoiler. No milagre da transformação da água em vinho tem 8 lições, 8. Não vou falar as 8, senão não prego essa mensagem quando voltar aqui em outra ocasião, irmão Wilson. Mas uma delas é que, quem estava naquele casamento em Caná da Galileia? Quem estava? Quem havia sido convidado? Jesus. Mas mesmo Jesus estando naquela festa, o que é que aconteceu? Acabou o vinho. Ou alguém diria, problema à vista. Opa! Jesus estando presente não significa que teremos isenção dos problemas da vida. A gente precisa entender isso. Ser cristão não é estar dentro de uma redoma de vidro. Alguém diz, os defensores do triunfalismo é complicado. Não, se eu sou servo de Deus, eu tenho que triunfar, eu tenho que vencer em todo o tempo. Peraí, não foi isso que Jesus disse. Jesus deixou bem claro que servi-lo implica em carregar cruz, implica em enfrentar vales. Aí deixa eu parafrasear, tem um texto fantástico, irmão Wilson, Rogério, Isaías 43, 2. Olha, irmãos, vamos conjecturar e conjugar o português correto, tá? Não é, se passares pelas águas. Não, lá está assim, é um advérbio de tempo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Veja, não é se de condição. Peraí, se talvez é quando, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, passaremos em algum momento pelas águas, ou passaremos em algum momento pelo fogo. Mas de uma coisa temos certeza: Deus estará conosco, não morreremos afogados e nem seremos queimados pelas chamas. Amém? Glória a Deus. Então nós aprendemos com Paulo a caminho de Roma, enfrentando essa tempestade, que a presença de Deus faz com que Paulo descansasse e confiasse que ele iria chegar do outro lado. Em segundo lugar, nos versículos 24 e 25, sabe por que Paulo enfrenta essa tempestade de frente? Primeiro, porque ele tinha certeza da presença de Deus. Segundo, porque ele cria nas promessas de Deus, e ele era sabedor que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem promessa de Deus? Eu tenho certeza, assim como eu, que tem irmãos ainda que não viveram na completude o cumprimento de todas as promessas que Deus já lhe fez. Você já viveu algumas, ouvimos aqui o testemunho, né, da nossa irmã, mas com certeza tem outras promessas que você está aguardando que ainda não se cumpriu, ou não se cumpriram. Pois aproveite esse momento para relembrar as promessas de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, quando vocês estiverem estudando a Bíblia sistematicamente, principalmente as orações de reis, profetas, sacerdotes, todos eles oravam recordando as promessas de Deus. Eu poderia te dar inúmeros exemplos, eu vou te dar apenas um exemplo aqui. O rei que ouviu uma palavra de sentença de morte, e quando o profeta sai da sua presença, ele vira para a parede e chora. Qual é o nome desse rei, irmãos? Ezequias. Isso aqui é fantástico. Rogério, eu vou além, eu gosto de conjecturar muito. Isaías era corajoso demais. Lógico, era profeta, Wilson. Então ele vai até o rei,
aponta o dedo em riste e diz: coloque a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás, assim diz o Senhor. Vira as costas e vai embora. Irmão, falar com o rei no período monarca desta forma era a mesma coisa que assinar o seu atestado de óbito em vida. Até quem conjecture que Isaías ter saído com pressa da presença de Ezequias foi para Ezequias não mudar de ideia e executá-lo, né? Mas fato é que ele vira as costas e vai embora. No que ele vai embora, o rei Ezequias vira para a parede. E a oração de Ezequias você encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 20, em Isaías, capítulo 38. Ele vai dizer: ah, Senhor, em todo este tempo tenho andado na tua presença e tenho sido fiel aos seus mandamentos. Sabe o que Ezequias está dizendo? Eu acho que eu tenho um pouco de crédito com o Senhor. Bom, você consegue imaginar uma oração como essa? Alguém orar para Deus e dizer: eu tenho crédito com o Senhor, por isso eu estou orando agora. Aí tem um determinado momento que Ezequias vai recobrar as promessas que ainda não haviam sido cumpridas, nem na sua vida e nem através do seu reinado. Aí, lamentação de Jeremias vai dar um conselho para nós: quando vocês estiverem orando, tragam à memória aquilo que gera esperança. Nesta noite, em nome de Jesus, comece a lembrar as promessas que Deus tem sobre a sua vida, porque a certeza das promessas de Deus lhe assegura que você vai um pouco mais adiante. É verdade que eu não concordo com aquela frase que surgiu nos anos 2000, que é uma frase teologicamente equivocada: quem tem promessa não morre. Morre. A promessa permanece, mas quem recebeu a promessa acaba morrendo. Mas tem um detalhe: a Bíblia diz que mesmo depois de morto, Deus cumpre a sua promessa na vida daquele que morreu, ou na existência e na descendência. Quer ver um exemplo aqui dentre tantos? Israel estava em guerra com os midianitas. Eles estavam indo em um cortejo fúnebre sepultar um israelita. De repente os midianitas vêm contra Israel e alguém disse: não vai dar tempo da gente chegar na cova desse defunto. Viram uma cova aberta e jogaram o defunto na cova. E de quem era a cova que estava aberta? Você já parou para pensar por que aconteceu esse milagre? Deixa eu contextualizá-los. Se você for fazer uma contagem simples dos milagres que foram operados por Elias, você vai chegar ao seguinte número: Elias operou pelo Espírito de Deus 7 milagres. Elias estava para ir embora e disse: Eliseu, nós somos amigos há algum tempo e eu quero deixar alguma coisa para você de presente. Elias esperava qualquer pedido, pastor Ailton, menos aquele. Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. O texto diz que Elias estremece e diz: dura coisa me pediste. E Elias, ele vai fazer um teste que os pastores do passado faziam. Eu fico vendo hoje, gente, é muito fácil hoje alguém ser levado ao ministério, né? Graças a Deus por isso. Mas na minha época, ainda de jovem na igreja, separado ao diaconato, ao presbitério, né? Irmão, os pastores colocavam a gente na prova, fazia a gente levantar 4 da manhã, olha, venha de terno branco, tá? Venha de terno branco. A gente ia pensando: é hoje que vou receber a ordenação. E de repente, com o terno branco, eles diziam: agora você vai pegar alguns carrinhos de areia. Não, eram umas provas, não sei de onde tirar isso, mas deixa isso para lá, né? Elias vai fazer um teste com Eliseu, dizendo: Eliseu, é o seguinte, se você me vir, se você me enxergar, se você contemplar eu indo para o céu, o que você me pediu será realizado. Olha, eu vou usar uma linguagem muito jovial que Cláudio Duarte gosta de usar muito. Olha como Elias era mala. Elias chega para Eliseu e diz: eu vou a Betel e você vai ficar aqui. Eliseu, esperto, inteligente, o quê? Você vai para Betel e vai me deixar aqui? Vai que lá em Betel você é arrebatado e eu estou do lado de cá, aí eu perco o meu pedido, o meu desejo. Não, onde você for, eu for, né? Elias foi a Betel, Eliseu estava na cola. Elias foi a Jericó, Eliseu na cola. Elias foi a Gilgal, Eliseu na cola. Elias foi do outro lado do Jordão e Eliseu na cola. Aí quando Elias foi arrebatado, e permita-me aqui desmistificar, como essa igreja é muito abastecida biblicamente, eu não vou nem corrigir esse defeito aqui, mas em alguns lugares tem até canções que dizem e afirmam que Elias subiu em uma carruagem de fogo, e acredito que foi a primeira sessão de Uber da história. Não, ele não subiu em um carro de fogo. Leia o texto diz que quando Elias e Eliseu foram separados, apareceu em forma de visão carruagens de fogo e um redemoinho.
levou Elias até o céu, tá? Ele não foi numa carruagem, ele foi através do redemoinho. Mas isso é um detalhe só para explicar biblicamente. Eu quero chegar aqui. Eliseu vê Elias indo, a capa de Elias cai, o primeiro milagre já é extraordinário. Eliseu já vai fazer o test drive, né? O teste do imetro. Deixa eu ver se agora eu tenho mesmo a unção de Elias. Ele vai pegar a capa de Elias e vai bater nas águas do Jordão. As águas vão dividir a meio e atravessa. Começa uma série. Resumindo, sabe quantos milagres Eliseu operou em vida? Um número que alguns crentes não gostam, e é um número bíblico inclusive, 13. 13 milagres. Ele não viu o 14º milagre, e ele pediu: eu quero porção dobrada. Ou seja, ele morto, alguém joga o defunto na cova dele, e Deus cumpre a sua promessa, totalizando 14 milagres na história de Eliseu. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Creia nas promessas de Deus, ainda que não se cumpra em nós, se cumprirá em nossos filhos e em nossa descendência. Amém, irmãos? Eu estou sentindo vocês assim, tão quietos. Eu acho que eu estou falando demais já, né? Eu estou terminando, eu vou para o terceiro ponto. Em meio às tempestades da vida, lembre-se, a presença de Deus está com você. Segundo, recobre as promessas de Deus. Em terceiro lugar, em meio às tempestades da vida, Deus manifestará a sua providência divina. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 24. Lucas vai dizer que Paulo ouviu: Paulo, não temas, importas que sejam apresentados a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O que é isso aqui? Deus está dizendo: eu já providenciei tudo, vocês irão chegar em Roma, custe o que custar. É profético o que eu vou dizer. Já que é um culto da vitória, pastora Senira, eu quero profetizar: você vai chegar do outro lado em nome de Jesus, apesar das tempestades. E aproveito para profetizar que ainda que o seu barco balance no meio do mar e águas comecem a entrarem no seu barco e o vento seja contrário, Jesus está vindo na direção do seu barco e está dizendo: não temas, o seu barco não vai naufragar. Deus é um Deus de providência. Tem uma canção aí, eu até quero deixar já aqui combinada com o Ministério de Louvor, eu coloco vocês em cada enrascada, né? Eu não conheço muito bem a melodia não, mas a letra é mais ou menos assim: Deus já fez, como é que é, meu bem? Aí, até ela eu coloquei na enrascada agora. Eu sei que Deus já fez seu caminho em meio às águas, em meio ao deserto, ela assim: faz chover. Lembrou agora? A melodia é essa mais ou menos. Lembrou, minha amada? Ela está me olhando com um olhar assim. Lembrou, maestro? Deus já fez. Como é que é? Deus já fez um caminho no meio das águas. Pronto, obrigado. É bom andar com esposa por isso, viu? Pregador inteligente anda com esposa. Aí, se der para sair esse, bem. Se não der, outro que vocês tenham no coração. Mas essa canção é fantástica. Deus já fez o seu caminho em meio às águas. Isso é uma citação de Naum capítulo 1, versículo 7. Que Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Irmão, tempestade não mata crente. Amém? Tempestade não leva crente ao naufrágio. Por quê? Porque Deus já aplanou, já pavimentou o caminho. Deus vai na sua frente e você vai chegar do outro lado por causa da providência divina. E eu termino agora com a quarta e última lição desse texto. Paulo tinha certeza da presença de Deus. Paulo cria nas promessas de Deus. Paulo sabia da providência divina. E aí o versículo 44 de Atos 27, que nós não lemos, fomos até o versículo 25, vai dizer o seguinte: e os demais, uns em tábuas, outros em coisa do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Sabe por que chegaram do outro lado? O barco deu PT, mas eles chegaram do outro lado, porque Deus estava trabalhando naquela situação. Isso aqui me empolga.
Deus está trabalhando em meio à tempestade. Hoje os trabalhadores folgaram, mas Deus não tem feriado. Alguns, né? A irmã já fez assim, nem todos. Minha irmã, por exemplo, a enfermeira, está trabalhando, está de plantão. Mas o que eu quero dizer é que nós, de vez ou outra, tiramos férias. Temos alguns momentos de descanso. Deus não tira férias. Deus está trabalhando. Jeremias 18, Deus chama o profeta Jeremias não para profetizar, mas para ensinar algumas lições. E dentre elas, quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele chega assim de conclusão: e desci a casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra, ou seja, ele estava trabalhando. Tem uma canção da Cassiane, e eu quero louvar a Deus. Pastor Ailton, eu fui chamado agora, no último dia 13 de abril, para pregar num culto da saudade, resgatando as raízes da Assembleia. Eu estou lá e aí caiu a ficha que eu estou caminhando para 40 anos, maestro. Hinos que na minha época eram novos porque eu era adolescente, hoje já são hinos de alguns dias atrás, para não dizer décadas. Quem diria que com muito louvor, hino que eu cantei muito com a juventude renascer, seria um clássico. Com muito louvor. Mais assustador ainda, águas purificadoras, né? Tem uma canção agora aí do Poço do Samaritano, aí lá no final emendam com águas purificadoras. Águas purificadoras é um clássico. Nem vou voltar se isso for amor, se isso não for amor, entre outros. Com muito louvor virou um clássico. Só que com muito louvor, uma composição de Eliseu Gomes, né? Pastor que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele diz nessa canção: a gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Nem sempre Deus fala enquanto trabalha, mas pode ter certeza, sempre Deus trabalha quando ele se cala. Posso repetir para que você entenda e diga pelo menos um assim seja? Nem sempre Deus fala enquanto trabalha, mas sempre Deus trabalha enquanto se cala. Não sei se vocês já pararam para observar, no milagre da queda das muralhas de Jericó, aí eu vou aproveitar para ver se você está ligado mesmo com a Bíblia. Quantas voltas eles deram para que as muralhas de Jericó ruíssem? Muita gente passou assim, ficou agora, será que eu respondo? Teve uns que pelo cantinho da boca. 7. Eu entendo a dúvida. Nós fomos, posso dizer, macetados com essa ideia que foram 7 voltas, né? Tem até igrejas que quando vão orar no Serrinha, em outros montes, fazem a campanha das 7 voltas, mas não foram 7 voltas. Curiosamente, 13 voltas. Foram 6 voltas, uma a cada dia, durante 6 dias. Suponhamos que eles começaram a dar volta na segunda-feira. Uma volta na segunda, uma na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta e outra no sábado. 6 voltas. Alguns arqueólogos dizem que cada volta daquela correspondia a 32 quilômetros a pé, na região da Palestina, com um calor de 50 graus. E Deus deu a ordem: vocês vão dar voltas e vão ficar em silêncio, ninguém vai falar nada, pode doer o pé, engole o choro. Em outras palavras, no último dia Deus disse: Josué, vocês darão 6 voltas durante 6 dias, e no último dia vocês vão dar 7, totalizando 13. Sabe o que é curioso? Enquanto eles davam voltas em torno das muralhas, os sentinelas de Jericó, os cananeus, olhavam para aquela cena e pensavam: ou esqueceram de tomar o remédio, ou são malucos de galocha mesmo. Albert Einstein, um físico, cientista, descendente de judeu, estudou esse fenômeno. Tem um artigo. Ele diz que as voltas do povo em torno das muralhas é como se fossem choques de placas tectônicas provocando o terremoto numa escala Richter de 5,7 aproximadamente. Mas sabe o que é curioso?
Enquanto eles andavam, alguém dizia: não está acontecendo nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no outro dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalizando 13. Ninguém via nada. Só que enquanto eles andavam, Deus estava trabalhando além da visão. Deus estava trabalhando além daquilo que se podia ver ou imaginar. Deus está trabalhando além do nosso alcance. A gente pode até não estar vendo, mas Ele está trabalhando. Ele está providenciando tudo pela sua poderosa mão. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e por isso Isaías disse: quem pode impedir o seu agir? Porque antes de qualquer um, Ele já era, e ninguém pode fazer escapar das suas mãos. Operando Ele, ninguém impedirá, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é Senhor, e Ele está trabalhando. Aí Isaías vai terminar dizendo: eu desconheço um Deus tão maravilhoso como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, Deus está trabalhando por você. Se você espera em Deus, tem algo de Deus para acontecer na sua vida, porque Ele está trabalhando. Amém? Ministério de louvor, por favor. Igreja, com a permissão do pastor Ailton, de pé. O seu barco não vai afundar. Você vai chegar do outro lado. E já há quem diga que do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Amém? Amém? Sabe o que é curioso enquanto eles se organizam aqui? Os discípulos, pastora Rosângela, enfrentaram 2 tempestades. Uma provocada por forças espirituais, ou seja, pelo próprio diabo. A tempestade de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, foi uma tempestade provocada pelo próprio diabo, porque Jesus estava indo libertar aquele homem de Gadara. Aquela tempestade foi o diabo tentando impedir que Jesus e os discípulos chegassem a Gadara. A segunda tempestade que a Bíblia relata, já é o próprio Jesus quem coloca os discípulos em um teste. Lembra do milagre da multiplicação? Após o milagre da multiplicação, Jesus vai orar à parte em um monte e dar uma ordem expressiva: entrem no barco e vão para o outro lado, lá encontro vocês. Eles não queriam entrar. Todos os comentaristas bíblicos comentam que eles estavam com medo. Peraí, na primeira vez que nós atravessamos este mar para o outro lado, Jesus estava presente e quase a gente foi a pique. Imagine sem Ele agora. Eles estavam com medo, mas Jesus os obrigou. Todos os evangelistas dizem que Jesus os obrigou. Eles navegaram cerca de 25 a 30 estádios, cerca de 6 quilômetros da terra até a metade do mar onde eles estavam. Marcos vai dizer que a noite naquela ocasião era escura, ou seja, sem lua. Eles já estavam cansados, ventos contrários, águas entrando no barco e o barco era açoitado. E cadê Jesus? Aí Mateus explica em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 25, que lá pela 4ª vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, já que a primeira vigília começa a ser contada às 18 horas e cada vigília tem 3 horas, só para você entender: 18 às 21, 21 às meia-noite, meia-noite às 3 da manhã. Então das 3 às 6, 4ª vigília. Eles estão assustados. Cadê Jesus? Só que Jesus já estava a caminho. Detalhe: Jesus não vai em outro barco, Jesus não vai numa lancha, até porque não tinha. Jesus não vai no jet ski, até porque não tinha. E como é que Jesus vem? Andando sobre as águas. A gente glorifica quando alguém prega sobre isso, a gente adora quando alguém canta. Só que quando eles viram aquela cena, o texto diz que todos eles gritaram com medo. Já não bastava a tempestade, já não bastava a noite escura, já não bastava o mar revolto, agora um fantasma vem nos assustar. Eles não reconheceram Jesus em meio à tempestade. Só que quando Jesus está se aproximando, o texto diz que Jesus disse 3 palavras: não temas, tenha um bom ânimo, sou eu. Em meio às tempestades da vida, este é o melhor momento para reconhecermos que Jesus jamais nos deixará, jamais nos desamparará. Ele está a caminho, Ele está chegando e Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai acalmar, trazendo a certeza do seu trabalhar. Pastor, assim.